Oi gente, tudo bem com vocês? No Resolvi Compartilhar de hoje eu vou falar de um assunto que é febre mundial. Eu tô falando do preenchimento labial. E para tirar as principais dúvidas sobre esse procedimento, eu conto com a parceria do Dr. Ricardo Valls aqui do Grupo Odonto Ponto, que vai participar do quadro Doutor Responde. Então, doutor, a primeira pergunta: o que é o preenchimento e para que ele serve? Bom, bacana, Angela. O preenchimento é uma técnica da harmonização facial que ela tem o objetivo de colocar dentro da nossa pele uma substância que a gente perdeu com o passar do tempo, que é a substância do ácido hialurônico. A nossa pele ela produz já isso, o nosso organismo já produz o ácido hialurônico, e esse ácido hialurônico é um preenchedor, né? Então ele ocupa os espaços entre as células, né? E quando a gente é jovem, a gente tem uma grande quantidade ainda de ácido hialurônico, de nutrição na pele, de colágeno, né? Então a gente tem uma pele bem nutrida, bem tonificada, né? Com o passar do tempo, essa nutrição, essa tonificação, ela vai sendo perdida e a gente vai perdendo esse ácido hialurônico, e esse ácido hialurônico vai trazendo para a gente deficiências na nossa pele que a gente pode recompor com a parte do preenchimento. Tá? Entendi, então já é. Porque quando a gente é mais jovem, a gente é até mais cheinho, parece, né? A pele é mais lustrosinha, mais cheinha, e é esse ácido que faz ficar desse jeito, então. É um conjunto de situações, né? Colágeno, idade, tudo. Né? A nutrição, a hidratação da pele também, Importante. isso a gente já falou antes, isso é muito importante, a gente sempre tocar nesse ponto da hidratação e da proteção contra também a radiação, né? Então é muito importante a gente sempre tocar nesse ponto também. Interessante, doutor, porque a segunda pergunta que me fizeram é qual a substância que é usada para fazer o preenchimento. Então, o nosso organismo já possui a dita da substância que é o ácido hialurônico. Né? Então, isso é muito importante, né? Porque muitas vezes fala assim, não, mas tem contraindicação, né? O nosso organismo já produz o ácido hialurônico, né? E a gente está colocando através do preenchimento um incremento desse próprio ácido hialurônico de uma forma sintética, mas também sendo colocado para fazer essa reposição. Então o nosso organismo já produz o ácido hialurônico e a gente acrescenta novamente através dos preenchedores. Nossa, perfeito! Então, de certa forma, é uma substância manipulada, mas que corresponde ao nosso organismo. Perfeitamente, totalmente compatível com o nosso organismo, biocompatível, e não traz contraindicação nesse processo na aplicação. Outra pergunta: esse preenchimento, né, essa substância, dura quanto tempo aonde for aplicado, e se é irreversível? Por exemplo, fiz ali, não gostei do resultado, vou ficar desse jeito pro resto da vida? Então assim, ó, uma coisa importante em relação à parte de duração, a gente já teve essa informação passada na parte do Botox, e é importante a gente lembrar isso também. Cada organismo funciona de uma forma, né? Então, quando a gente faz a aplicação, seja do Botox ou do preenchimento através do ácido hialurônico, né, a gente tem que contar também com todo o processo de absorção e de metabolismo de cada pessoa. Tá? Então, em média, a gente tem um período de duração da aplicação dos preenchedores, em média, por volta de uns 12 meses. Então, faz o preenchimento, por volta de uns 12 meses a gente tem ainda uma ação bacana desse preenchedor, só que com o passar do tempo a gente vai notar também que ele vai sendo reabsorvido pelo organismo. E dessa forma a gente entende que ele não é eterno, né? Então ele vai ser reversível também, né? Então a gente faz a aplicação, essa aplicação promove aí o efeito do preenchimento, só que com o passar do tempo ele vai ser reabsorvido também. Agora, doutora, a pergunta que não quer calar: aonde que eu posso aplicar essa substância maravilhosa? Em que áreas assim seria? Bom, legal. A parte de harmonização facial que na odontologia a gente pode utilizar, né? Então ela vai tratar de cabeça e pescoço, né? Existem algumas áreas bacanas que a gente trata a parte do preenchimento. O mais comum é o preenchimento de lábios, né? Que é o mais procurado, que traz mais um apelo estético para a pessoa maior, né? Mas outras áreas também são utilizadas, e isso com graus
de preenchedores diferentes, tá? Então a gente tem os preenchedores macios, né? Uma forma simples para falar, o preenchedor macio que a gente usa no lábio. Daí tem um preenchedor mais denso que a gente usa para dar estrutura e tem um preenchedor mais fluido, mais líquido que a gente usa para dar nutrição, né? Aonde que a gente vai usar o macio, né? A gente vai usar basicamente nos lábios, dando um contorno melhor no lábio, dando um volume no lábio, né? Você vai entender em casa, e você já deve ter passado por essa experiência, vai fazer uma maquiagem, passa um batom, fica lá com um bocão bonito, e daí depois que passou o batom, pega um mais fininho e passa um contorno mais escuro. Já fez isso? Já muita gente faz isso para quê? Para delinear melhor o contorno da boca. Esse é um processo que a gente faz no preenchimento de contorno de lábios. Então o contorno de lábio ele delimita melhor, delineia melhor o lábio, dando daí uma forma mais interessante, né? Com mais volume nesse sentido. Dentro desse processo também a gente tem um volume de lábio, né? Então tem um contorno e tem um volume. O volume é quando a gente quer aumentar as proporções de lábio superior, de lábio inferior, deixar eles mais equilibrados ou ressaltar mais o volume de cada lábio. Então isso a gente está falando do preenchedor macio, né? O preenchedor que é mais denso, onde que a gente pode utilizar? Em áreas para dar mais volume, em áreas como malar, né? Então aqui ó, na maçã do rosto, uma das regiões que a gente começa a envelhecer mais rápido, né? A gente começa a ter um aprofundamento aqui dessa parte óssea, ele começa a ser absorvida, né? Então a gente consegue aqui na área de malar, quando a gente verifica essa necessidade, fazer um preenchimento com ácido hialurônico, aqui um preenchimento mais denso, consegue fazer preenchimento de queixo, quando a gente tem uma deficiência de tamanho de queixo, a gente quer uma proporção maior. Às vezes para dentro, né, um pouco assim, ele vai... Também é possível a gente pensar, né, nessa parte. Preenchimento também de áreas nasais, de rinomodelação, né? Então existem algumas áreas que a gente pode atuar dessa forma, tá? Daí a gente tem também o preenchedor mais fluido, né? O ácido hialurônico mais fluido. Onde que ele é utilizado? Daí ele pode ser utilizado no rosto inteiro. Qual que é a grande função do ácido hialurônico nesse sentido? É trazer nutrição, estimular a formação de colágeno, preencher aquelas células, como a gente falou anteriormente, né? Ocupar os espaços entre as células epiteliais, né? Então, com isso, a gente faz a aplicação do ácido hialurônico mais fluido e a gente tem com isso daí um processo que chama-se de rejuvenescimento da pele. Babado! Né? Então, é um processo que a gente faz aplicações sucessivas, né? Não tem como a gente imaginar que a gente vai fazer uma aplicação em um mês e a gente vai ter um resultado fantástico, porque a gente vai estar trazendo de volta o que a pele perdeu com o tempo, né? Então, nesse processo de nutrição, é um processo que a gente acompanha ali por 6 meses, 8 meses, faz uma evolução do caso e a gente consegue trazer novamente a tonicidade da pele, a estimulação de formação de colágeno. Então a gente faz maior nutrição, mais água, o ácido hialurônico puxa água, ele atrai água, né? Então com isso a gente tem uma maior nutrição da pele também. E quando a gente pensa numa pele com mais colágeno, mais nutrição, a gente está pensando numa pele mais saudável. Outra área que a gente tem também bastante procura na parte de aplicação do preenchimento são essas linhas de expressão que são formadas, né, entre o nariz e a boca, né? Bem visível aqui, entre o nariz e a boca, que a gente chama de bigodinho chinês, né? Já deve ter ouvido falar. Né? Tem uma linha entre o lábio e o mento, né, que chama de linha de marionete. Né? Então são linhas também que são passíveis de serem preenchidas com ácido hialurônico. Hoje nós vamos fazer o procedimento nos lábios, mas é a pergunta que não quer calar. Dói? Como que é feito? O que eu devo esperar disso tudo? Bom, bacana. Então o importante é a gente informar que todo o procedimento de preenchimento de lábios ele é feito com anestesia, tá? Então a gente aplica anestesia, isso traz aí um conforto muito grande para o paciente, né? E para o profissional também, né? Pense em imaginar que a gente está fazendo um procedimento sem anestesia e sentir que o paciente está sentindo dor, né? Nem o paciente fica confortável, nem o profissional consegue fazer o procedimento de forma adequada. Então é anestesiado, anestesia a partir de cima do lábio, anestesia a partir
parte de baixo do lábio, e aí com isso a gente tem total conforto para fazer o procedimento e a gente chegar no resultado que a gente espera. E assim, doutor, a partir do momento que eu for fazer, eu consigo fazer só contorno, ou só volume, ou um depende do outro? Como que funciona? Legal, Angela, perguntar isso. Uma coisa importante, a gente sempre começa pelo contorno do lábio, tá? E a gente vai definir junto com o paciente qual que é o objetivo que a gente vai buscar para o preenchimento labial, né? Muitas vezes a gente precisa só de um contorno, a gente já consegue chegar num resultado bacana. Às vezes o paciente ele busca um volume maior e a gente pode fazer isso de forma gradual também, né? Mas uma coisa importante, primeiro pelo contorno, tá? O contorno é a delimitação do nosso lábio. Depois a gente parte para o volume, tá? Certo. Dá para eu fazer o volume antes de fazer o contorno? Não, daí já não dá. O volume é como se fosse a água da piscina, né? Então a gente precisa ter a borda da piscina para depois a gente fazer o volume, preencher a piscina. E sempre muito consciente, né, gente? Por favor, não vamos querer uma boca de Angelina Jolie numa estrutura que não cabe, né, doutor? Isso é muito importante. Às vezes chega o paciente e fala, doutor, eu quero essa boca, traz uma foto, traz uma revista, né? Acontece. E a gente precisa estar ciente de qual é o objetivo que a gente precisa, que a gente busca, mas qual que é o limite biológico de cada pessoa, né? Então não dá pra gente pensar numa boca super fininha que chega no consultório, fazer um preenchimento de volume, de contorno, a gente vai chegar no lábio da Angelina Jolie, né? Então a gente tem que respeitar o organismo de cada um. Mas isso é até em salão. A minha amiga Jaque, lá do Diamante, é a mesma coisa. A mulher vai lá com a capa de revista da modelo, com aquele cabelo. Ela não é, não dá. Às vezes o teu cabelo não é a mesma coisa, né? Então, bom senso, gente. Bom senso e bom profissional. É o que precisa. E após feito, doutor, existe algum problema que possa ocorrer, algum efeito colateral? Então é importante. Da mesma forma que o Botox, a gente tem umas necessidades de preocupação na pós-aplicação, na parte do preenchimento também, tá? Então o preenchedor, a gente quando aplica ele dá para o profissional uma certa capacidade de modelação. Então a gente consegue modelar ainda esse preenchedor para que a gente possa chegar no resultado que a gente espera. Tá? Essa característica de modelação desse produto, ela passa com o tempo. Né? Então aproximadamente aí 24 horas depois, ele já entra num processo de consolidação e a gente já não consegue modelar mais. Né? Então, se a gente faz a aplicação, modela no consultório aqui para chegar no objetivo e o paciente em casa modela também, olha, eu não gostei desse jeito, quero daquele jeito, né? Ou aperta, pressiona, então a gente pode ter interferência aí no processo do preenchedor, tá? E depois de feito, assim, quais os cuidados? Então, o primeiro é não mexer, deixar na mão de quem entende. E aí depois, tem algum cuidado que eu tenho que ter? É importante a gente tomar alguns cuidados só referentes à parte de não exposição ao sol, né? Ficar durante o primeiro dia livre dessa exposição do sol, maquiagem pesada também a gente evitar, né? Mas é só durante o primeiro dia realmente. Então já depois dessas 24 horas já é o que vai ficar, doutor? Importante, a gente quando faz a aplicação, no tecido gera um processo inflamatório. Né? Isso a gente está colocando uma substância, é através de um processo de agulhazinha, né? Então gera um processo inflamatório. Então é natural nos primeiros 3 dias ali a gente sentir que o lábio está mais inchado. Tá? Então a gente faz a aplicação, essa aplicação ela já traz para a gente um resultado imediato de como vai ficar, mas a gente ainda vai passar por um processo inflamatório. Então esse lábio vai inchar um pouquinho e depois ele vai desinchar durante esse processo dos primeiros dias. E assim, não precisa aplicar gelo, nem deve, ou deve, pergunta boba, mas é que eu penso, né, se tá assim, tem alguma coisa que eu possa amenizar ou deixa seguir o fluxo normal? Deixa seguir o fluxo. Né? Então esse processo de inflamação ele é muito bom porque ele também traz água, ele também traz nutrientes. Tá? Então a gente ainda tem uma resposta tecidual importante para o processo de nutrição da pele. Então, pessoal, o vídeo de hoje termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei, estou bem ansiosa e vou realmente dividir com vocês todo o procedimento,
o antes, o durante e o depois. Qualquer dúvida, só manda mensaginha que o doutor responde. No mais, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês e até o próximo vídeo.